Aí galera, então vamos lá. Liguei o GPS aqui e vamos voltando. A gente pegou e veio dar uma volta hoje na Serra Gaúcha, a aproximadamente 100 quilômetros de Porto Alegre, só para pegar a estrada aí, dar aquele giro, né, tradicional do final de semana, para dar uma volta, dar aquela relaxada, aquela desopilada. Estou na cidade de Carlos Barbosa, Rio Grande do Sul, terra da Tramontina. Aqui é onde surgiu e tem a fábrica principal da Tramontina, essa mesmo aí de garfo, faca e coisa que você certamente tem na sua casa ou já ouviu falar. Então tá, a gente tá voltando. É uma cidade bonita, galera. Olha só, uma coisa, né, um detalhe não menos importante que a gente acaba não levando muitas vezes em consideração, ou não acaba refletindo sobre isso. O fato é que a X-Max, ela não foi uma moto montada para o público brasileiro, né? Ela é uma moto que foi idealizada e montada para o público europeu. Na verdade, na Europa o pessoal usa bastante scooter. É uma scooter mania lá, literalmente. Eu sei porque eu morei um ano na França e depois eu passei algum tempo em Portugal. Então o pessoal acaba usando muito scooter no dia a dia por alguma razão, né? Quais sejam. A principal é a questão do trânsito, né? Assim como a gente tem um trânsito caótico aqui nas grandes cidades e capitais lá da Europa, obviamente o pessoal também tem. A questão lá de problemas com estacionamento nos grandes centros também é uma realidade. Tem muita edificação antiga na Europa e esses prédios antigos, obviamente, eles não têm estacionamento, né, pessoal? O problema com o estacionamento ele começou a surgir agora na modernidade, onde a gente começou a ter aí o uso com mais frequência do transporte com veículos, né, que ficou mais acessível, enfim. Obviamente que o pessoal lá também tem um transporte público de qualidade, né, mas enfim, acaba se optando por scooter justamente por causa desse aspecto, né, de ser um veículo com uso diário, vamos assim dizer, para o dia a dia, que te facilita e acaba te propiciando facilidade para encontrar estacionamento. Tanto que é verdade, se você for na Europa, você vai ver scooters literalmente jogados em cantos, né, pessoal? A galera lá estaciona onde conseguir estacionar, né? Às vezes em cima da calçada, num canto lá onde você não dá nada, o cara mete uma scooter lá no canto para estacionar. E a questão também do scooter, ele é muito mais prático do que qualquer outro tipo de moto. Ele te traz praticidade e conforto. Em que aspecto que eu falo nisso? Praticidade, que tem um baú embaixo do banco, né? Então você consegue ali colocar seus pertences para ir para o trabalho, sua mochila, seu computador e coisa que o vale. E conforto pela bolha, né? Você tem uma bolha aqui, então o público europeu ele preza muito pela praticidade e pelo conforto. E a scooter lá, ela é largamente utilizada nesse aspecto. E eles acabam não tendo problema de rodovias com buraco, né? Então é um asfalto liso. Aqui no Brasil que a gente sabe como é que são as políticas aí e a gente acaba pagando o imposto aí de veículos automotores.
chamado IPVA, mas que acaba não sendo repassado para onde deveria, né? Que é para manutenção de estradas, rodovias e vias. Então, como a gente tem muito problema, lá eles não têm muito problema com buraco, aqui a gente acaba tendo, né? Então, para eles, né, esse tipo de, portanto, de meio de locomoção acaba sendo interessante. Então, com esse meio de locomoção, os caras conseguem lá ter praticidade, por poder colocar, portanto, embaixo do banco seus pertences, conforto que a bolha propicia, né? O asfalto, como se tem né, asfaltos com excelente condições, vamos assim dizer, então acaba se tornando um cenário perfeito para o uso de scooter, que vocês vão acabar vendo muito no dia a dia lá. Aqui no Brasil acabou, portanto, outro tipo de motocicleta caindo aí no gosto do público, né? Tanto é verdade que as mais vendidas aí é a CG Titan, por décadas e décadas, né? Da Honda. Por quê? Porque ela é uma moto mais guerreira, ela tem um chassi mais rígido do que a X-Max, né? Acaba essa carenagem aqui que tem na X-Max, nas nossas rodovias e ruas esburacadas, acaba, portanto, batendo, sendo, né, aí não ideal, porque a carenagem começa a bater toda, começa a se soltar, começa a se desprender. Isso com o tempo, isso é histórico. Qualquer moto carenada tem esse problema. Moto carenada muito rodada acaba tendo esse problema aí com a carenagem, que acaba se soltando, acaba se desprendendo, o parafuso acaba, né, afrouxando, e com o tempo essas motos aí carenadas começam a bater todas. Com a X-Max não é diferente. Com o tempo a tendência é que isso vá acontecendo. Essa buraqueira que a gente tem nas nossas rodovias aí vão fazer com que isso aqui com o tempo comece a bater, galera. Não há dúvida quanto a isso, né? E a Titan já é uma moto mais guerreira, né? É uma moto então que suporta mais essa buraqueira do dia a dia. Tem um chassi mais rígido do que essa moto aqui, vocês podem perceber. E o brasileiro não preza pelas mesmas coisas que o europeu preza, né? Por exemplo, a questão do conforto. Você não coloca, ou a grande maioria das pessoas não colocam como sendo o item prioritário o conforto e a praticidade, né? Porque aqui o maior uso das motocicletas aí acaba sendo, dificilmente, pessoal, é usado para percurso até o trabalho. Raros são esses casos, né? Por exemplo, o cara que usa a moto pro trabalho compra uma Titan e geralmente o cara trabalha com a moto. O que entenda se trabalhar com a moto? Teleentrega, coisas que o valha. É difícil alguém comprar uma moto para ser um item utilizado para ir até o trabalho. Ou seja, você vai até o trabalho, estaciona a moto, depois pega no final do dia para voltar para casa. Então o brasileiro não tem tanto esse perfil que o europeu tem. Então, como uma CG Titan ou qualquer coisa que valha da vida é uma moto mais guerreira, uma moto mais forte, é uma moto mais resistente para as condições das nossas rodovias, e também por o brasileiro não priorizar conforto e praticidade, vamos assim dizer, sobretudo para levar os seus pertences, né? Mochila e coisa, acaba aí a Titan se mostrando, portanto, uma moto mais robusta aí, e ao longo das décadas aí se mostrando largamente como sendo a motocicleta mais vendida, né? Nunca aqui no Brasil as scooters acabaram liderando o ranking de vendas, né? Nunca isso aconteceu, nunca isso aconteceu. Então isso
prova que o perfil do público brasileiro é diferente do público europeu. Então essa aqui, a X-Max, é uma moto desenhada para o público europeu, que a Yamaha aí acaba importando, né, ou enfim, pegando o projeto europeu e fazendo aí as suas adaptações ao mercado brasileiro, né? Prova disso que essa moto aqui, ela é uma moto muito mais sensível às condições das nossas rodovias, buraco e tal. Imagina uma moto com uma roda com um aro pequeno desses, se você cair num buraco, você pode até cair de moto, acaba se tornando até um risco, né? Dependendo, portanto, das condições das rodovias que você usa aí no seu trajeto. Então a gente tem que ter em mente isso, galera. É um item que a gente não coloca na ponta do lápis, mas a gente não pode esquecer que essa aqui não é uma moto desenhada e projetada para o público brasileiro, né? É uma moto projetada para o perfil de uso do público europeu, e aí acaba a Yamaha e as outras montadoras, portanto, pegando o projeto e fazendo algumas adaptações aqui ao mercado brasileiro. Que adaptações que são essas? Algo para baratear a moto. Prova disso é que a Yamaha não trouxe as 300 cilindradas que ela vende no exterior para cá. Ficamos aqui com uma autorização de 250 justamente para baratear e tornar mais acessível a moto aí ao nosso público, né? Então é isso, né, galera? A gente não pode esquecer que essa daqui é uma moto que foi projetada para as rodovias e as condições de uso da Europa. E aí a gente acaba aqui pegando, né, por tabela, vamos assim dizer, um projeto que era para ser europeu. É, né, galera? Então a gente tem que sempre levar isso em consideração. Beleza, galera? Então tá, vou ficando por aqui. Um abraço, fui!